Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Meio de semana não temos Brasileirão 2018. Sempre teremos ou Copa do Brasil, ou Sul-Americana, ou Libertadores. E dessa vez teremos Libertadores 2018, já fase de grupo, né? Já estamos na terceira rodada. Como todos sabem, temos dois representantes cariocas na Libertadores. Temos dois representantes cariocas na Sul-Americana. Poderemos ter um terceiro que possa sair da Libertadores caso o Flamengo ou o Vasco não se classifique para a próxima fase da Libertadores e fique entre os melhores terceiros colocados. Aí vai para a Sul-Americana, mas temos Fluminense e Botafogo a princípio na Sul-Americana, que já iniciaram a sua trajetória na Sul-Americana, e Flamengo e Vasco, que já estão indo para a terceira partida na fase de grupos da Libertadores. Teremos essa semana Flamengo e Santa Fé no Maracanã, Flamengo jogando em casa sem torcida, e teremos Vasco e Racing, ou melhor, Racing da Argentina e Vasco, porque o jogo é fora. Então é justamente desse jogo que vamos falar. Então vamos falar do Vasco da Gama, Galera, o Vasco da Gama tem uma parada indigesta. E é um jogo crucial para o Vasco da Gama. O Racing tem 4 pontos, o Vasco tem 1. Se o Racing ganha, vai a 7. O Vasco fica com 1. Aí vai ter mais 3 jogos, contra o Racing aqui e os outros 2 jogos. Cruzeiro, que também joga aqui. Porém, a situação do Vasco é a mesma do Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar. Se perder, vai ficar complicado para Vasco e Cruzeiro, porque eles vão se enfrentar ainda. O Vasco pega o Cruzeiro em casa. Então o Vasco tem que ganhar. A meu ver, até o empate é ruim para o Vasco. Por quê? O Racing tem 4 pontos, o Vasco tem 1. Se empata, o Vasco vai a 2 e o Racing vai a 5. Por mais que o Racing perca aqui para o Vasco na próxima rodada, fica os dois com 5 pontos. Fica os dois com 5 pontos. Já dá uma melhorada, mas não é o ideal. O ideal seria o Vasco ganhar do Racing lá. Porque depois o Vasco vai jogar contra o Cruzeiro em casa. Então seria um bom resultado o Vasco ganhar do Racing lá. Porém, o time do Racing, eu vi ali na tabela, parece que no Campeonato Argentino, lá tem 20 e poucos times. O Campeonato Argentino tem mais time que no Campeonato Brasileiro. E o Racing está em 7º. Eu dei uma pesquisada, meus amigos que acompanham aqui o resenha comigo. O time do Racing, ponto forte. Os laterais deles têm muita velocidade, eles sobem muito. O Racing marca em cima, ele marca no campo do adversário, é uma característica do time. Ele não vai fazer isso só com o Vasco, é uma característica do Racing, ele marca em cima. E o Vasco tem uma dificuldade enorme para sair jogando com a bola, porque ele tem Paulão, Eraso, o Erley, ou seja, são jogadores que não têm qualidade na saída da bola, principalmente Paulão e Eraso. O Vasco foi para lá com jogador de criação, só tem o Wagner. Porque o Thiago Galhardo não pode jogar porque teve aquela cabeçada, ficou de repouso. O Giovanni Augusto está machucado. O Evander não é esse cara de criação. Todo mundo já viu que o Evander não é esse cara. O Evander joga melhor vindo de trás. Ou seja, de criação para ter saída de bola é só o Wagner. Tem um De Sábio ali atrás, o Wellington esquece, que não pode contar que ele não tem saída de bola. Ele nem ajuda a marcar e nem ajuda no ataque. Então, é um time que usa muita velocidade dos laterais, é um time que marca muito em cima e é um time que usa muito a bola parada. No jogo contra o Cruzeiro, o Racing fez isso direto. Além de ter jogadores de muito boa qualidade. O Racing fez contratações caras. Centurion, tem um jogador, o Donato, que jogou no... Quer dizer, jogou no Flamengo não, ele veio no Flamengo zagueiro, mas acabou não jogando muito, só que o Donato tinha sido eleito o melhor zagueiro
da Libertadores, quando o Flamengo contratou, só que aqui ele não vingou. Mas lá ele está jogando bola. Tem laterais, tem um lateral, se não tiver enganado, o esquerdo, foi contratado, que é muito bom, como eu falei, os dois laterais são muito bons. Tem meio campo ali com categoria e rodagem e bagagem. Parece que um dos jogadores ali de qualidade, o volante do time do Racing, parece que não vai jogar porque ele sentiu na última partida, porque o Racing joga no 4-1-3-2. Ele tem um volante, 3 no meio de campo e 2 atacantes. E esse volante parece que é um dos experientes lá, se eu não estiver enganado, Eri Gustavo, parece um negócio assim, parece que ele não vai jogar, parece que ele sentiu e dificilmente ele joga, está com muita vontade, mas parece que vai ser realmente poupado para não piorar a situação dele, além de ter 2 jogadores no ataque de muita qualidade. Tem um experiente e um garoto, e o garoto é o cara da Argentina, é o Martinez, que inclusive mandou uma mensagem para o Paulinho, que de melhoras do Paulinho, que seria um confronto legal, ele que é novo contra o Paulinho, para coisa e tal. O Paulinho respondeu, achei legal o que ele falou, desejando uma boa melhora ao Paulinho. E esse jogador, esse Martinez, a Argentina em peso está pedindo esse garoto na seleção, porque ele está jogando muito, e contra o Cruzeiro ele meteu 3. Então, é um jogador que tem que ser olhado, é um jogador muito rápido e vai pegar uma zaga pesada, né? Uma zaga pesada. Eraso, Paulão, o Wesley é o mais rápido. Não sei como é que ele vai escalar, mas, independente do que ele faça, do que o Zé Ricardo coloque, o Martinez vai, se ficar no mano a mano, vai levar vantagem. Então, o time do Racing, muito veloz pelas laterais, tem 2 jogadores de frente com muita qualidade. O garoto Martinez está numa fase exuberante, inclusive já foi vendido, se não estiver enganado, para Inter de Milão, parece, por um caminhão de dinheiro. É um garoto de destaque, está todo mundo pedindo moleque na seleção. Tem um meio campo experiente, ou seja, é um time de qualidade, e não é à toa que empatou uma e ganhou outra na Libertadores. Não é o líder do campeonato argentino, não é. Mas é um time que vai complicar muito para o Vasco. Não vai ser fácil o time do Vasco ganhar, não vai ser fácil. É um jogo muito complicado para o Vasco. O Vasco como é que joga? Bom, deve ir, não deve fazer muita mudança. Não deve fazer muita mudança. Mas ele tem que se preocupar com as bolas paradas do time do Racing, com as subidas de laterais que sobem muito, tem muita velocidade, e com esses 2 jogadores de frente, principalmente o garoto Martinez. Então ele deve ir, acredito eu, ali com Paulão e Eraso na zaga, deve ser isso. Eu não colocaria o Rafael Galhardo. Não colocaria. Eu não confio nele, mas deve ser isso, o Rafael Galhardo e o Henrique. De sábado, o Wellington e Wagner. Aí deve ter, por um lado, o Pikachu, de repente, o Rildo ou o Evander, e na frente, o Riasco. Esse deve ser o time que o Zé Ricardo deve colocar. Sabendo que eles têm 2 jogadores de velocidade pelas laterais, eu ia fazer um embate. Eu não colocaria eu colocaria o Evander assim no lugar do Wellington. Estou falando isso há muito tempo. Para ter uma saída de bola. Porque com o Wellington e o Sábado não vai ter saída de bola. Se eles imprensarem em cima, o Vasco vai ter que ficar dando chutão para frente. Então eu colocaria o Evander e o De Sábado, para poder ter uma saída de bola sem ser os zagueiros, que eles pressionam em cima. E para poder segurar um pouco os laterais deles, ele já vai ter o Pikachu, que é muito veloz, tá fazendo gol, é um dos melhores jogadores, e vai conseguir prender, porque eles sabem, eles já estudaram o Vasco. Só que eu colocaria o Rildo, porque o Rildo também tem velocidade. Tá naquela fase de caicai, mas ele tem muita velocidade. E com isso, tanto o Pikachu quanto o Rildo pode se aproveitar da velocidade e conseguir um contra-ataque nas costas dos laterais que sobem muito. Até porque eles jogam com um volante e 3 no meio de campo. Esses 3 no meio de campo acabam voltando para ajudar o volante e cobrir os laterais. Mas aí,
com um jogador de velocidade pela ponta, acredito que o Pikachu e o Hilton seja mais rápido que esses dois jogadores de meio de campo que fica ali. Que eles têm um jogador de criação de mobilidade no meio para poder encostar nos dois atacantes. Os dois atacantes não têm muita posição fixa, eles se mexem bastante. Então eu tirava o Wellington, colocava o Evander. Mas isso não acredito, que o Zé Ricardo morre de amores pro jogador que corre muito, mas não tem qualidade. Foi assim no Flamengo e assim no Vasco com o Wellington. Ele vai botar o Wellington ali. Então, a disputa de vaga é Evander ou o Rildo. Ele pode pensar, vou colocar o Evander para dar uma proteção mais ali no meio de campo, combater o meio de campo, fico com 3 jogadores no meio de campo. Para combater de sábado o Wellington e o Evander, libero mais o Wagner para ter uma válvula de escape com o Pikachu e Riasco ali na frente. Só que vai ter só uma válvula de escape. Eu não faria isso. Eu não começaria com o Evander no meio de campo no lugar do Rildo. Eu colocaria o Evander no lugar do Wellington e o Rildo na frente. Porque aí eu ia espelhar com o time do Racing. Porque o Racing vai vir para cima. O Racing não vai esperar para ver o contra-ataque do Vasco. Só que quem tem que ganhar é o Vasco. O Vasco tem que ganhar. Porque se o Vasco perder, meus amigos que acompanham o canal Resenha com Magalhães, se o Vasco perder vai ficar complicado. Porque aí o Racing já vai a 7. O Vasco vai ficar com 1. Aí o Vasco dá a falta de sorte do Cruzeiro também perder. Aí vai ficar os dois times com 7 pontos. Se eu não estiver enganado, o outro time que está no grupo, acho que é a Universidade do Chile, se não estiver enganado, fica com 7 pontos e Cruzeiro e Vasco com 1. Aí, mais uma vitória deles, de Racing e Universidade do Chile, se eu não estiver enganado, a Universidade do Chile, acabou para Vasco e Cruzeiro. Porque depois, o Racing, que ele já fica com 7, o Racing fica com 7 e o Vasco com 1. Aí vai ter o jogo de volta. Se o Racing consegue um empate aqui, o Racing fica com 8 e o Vasco com 2. Aí, filho, dificilmente, porque o Vasco vai ter que ganhar as outras duas, rezar para Racing e o outro time, que deve ser a Universidade, perder, aí ver naquela pontuação é muito complicado, muito complicado. O Vasco não pode perder, não pode nem pensar em perder. Porque se o Vasco perder, aí vai ficar muito difícil o Vasco se classificar. A mesma coisa para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro perder, também fica muito difícil classificar. Então, tanto para o Vasco quanto para o Cruzeiro, tem que ganhar. Tem que ganhar. Não tem outra alternativa. O empate já vai ficar ruim para os dois. Se o Vasco empatar, o Vasco tem que rezar para o Cruzeiro ganhar. Porque depois tem um confronto do Vasco contra o Cruzeiro em casa. Porque aí o Vasco ganha do Cruzeiro, consegue passar a pontuação do Cruzeiro. E o Vasco quase que ganha do Cruzeiro lá. Então o Vasco vai ter dificuldade. O time do Racing não é um time ruim, é um time muito qualificado, que tem uma força ofensiva muito grande com os laterais e com os dois atacantes. São jogadores de experiência, que já disputaram várias Libertadores, está jogando em casa e é o líder do grupo. O Vasco só tem um jogador de meio campo de criação, que é o Wagner. Tem um lateral que não inspira confiança, que é o Rafael Galhardo. Tem o Henrique, porém, a parte forte do Racing é os laterais, então os laterais do Vasco vão ter que tomar cuidado, os jogadores que estão na frente vão ter que ajudar, e o Vasco vai ter que chegar uma hora que vai ter que tentar fazer o gol. Então o Vasco vai ter que ir para cima. O Vasco tem algumas opções ali, ele tem o Rildo, ele tem o André Riz, para tornar um time mais ofensivo, mas eu não acredito que o Zé Ricardo vai abrir o time de início. Penso eu que ele vai com o time esperando um pouquinho mais o Racing, ver como é que o Racing comporta, para depois começar a propor o jogo. Porque o Vasco tem que ficar com a bola, porque se o Vasco der a bola pro Racing, o Vasco não quer ganhar. É um jogo muito complicado, onde o Vasco vai ter que errar o mínimo possível, não dar espaço para os dois atacantes, não dar espaço, não deixar eles fazer triangulações para chegar à linha de fundo, porque eles chegam muito bem de frente, e não fazer falta boba pelas laterais. Aí é o meu medo, porque o Rafael Galhardo é fraco. Ele vai ficar fazendo falta, vai pegar jogador com qualidade, vai ficar fazendo falta toda hora. E essas faltas pelas laterais, o time do Racing aproveita muito bem.
Então, o Vasco tem que tomar cuidado. É por isso que eu não colocava o Rafael Galhardo. Eu colocaria o Pikachu, voltava o Pikachu para a lateral. Se precisar no segundo tempo, joga o Pikachu para frente. Mas eu iniciaria o Pikachu na lateral. E colocava, se ele quisesse, aí sim, o Evander com o Rildo. Aí sim, recuava o Pikachu, colocava o Wellington, de Sábado, Evander e Wagner. O Rildo e o Riasco. Porque aí poderia inverter de vez em quando o Wagner pelo lado direito, o Evander mais por dentro, ou de vez em quando ao contrário, o Evander mais pelo lado direito e o Wagner mais centrado. Apesar de o Evander não render muito lá naquela parte da frente. O Evander rende mais vindo de trás, sendo o segundo homem. Eu estou falando isso há muito tempo. Porém, o Zé Ricardo tem essas variáveis. Eu iniciaria com 2 jogadores abertos. Só que eu temo pelo Rafael Galhardo, que vão cair em cima dele, que já sabe que ele é mais fraco. Então, eu colocaria o Pikachu. Pikachu ali, recuaria o Pikachu e jogava um jogador aberto, um por um lado ou por outro. Até mesmo André Rios. Iniciava com o André Rios por um lado, o Rildo por outro, o Riasco, e no meio ali eu tiraria o Wellington, Evander, De Sábado e o Wagner. Mas o Wellington não sai nunca, ele tira todo mundo do time. Apesar de, no jogo passado do Campeonato Brasileiro, ele já começou a barrar o Wellington, já começou a tirar o Wellington não saía nunca, ele já começou a tirar, e já começou a ver que o Wellington não rende tanto do jeito que ele achava, porque o Wellington tem muito pouca qualidade com a bola no pé. Até faz uma jogada de vez em quando, dá um balãozinho, tem um negócio, mas sem objetividade nenhuma. Então, eu iniciaria com o Ivan no lugar do Wellington. Mas eu não sei como é que o Zé Ricardo vai armar. Acredito que ele vá no basicão. A dúvida dele deve ser só o Evander ou o Rildo. Deve ser a única dúvida dele. Se ele coloca o Evander ou o Rildo. O restante do time ele vai manter o mesmo. Rafael Galhardo por um lado, Henrique pelo outro, Pikachu mais na frente. Vou falar de novo. O time do Racing é muito rápido pelas laterais e tem 2 jogadores com muita velocidade na frente e qualidade. E o garoto estrela da Argentina, que está todo mundo pedindo na seleção da Argentina, é desse time e estraçalhou no jogo contra o Cruzeiro. E o time do Racing tem a bola parada muito forte. E eles cavam muitas faltas pelas laterais justamente para jogar essa bola na área. Então, eu não colocaria o Rafael Galhardo, porque eu não confio no Galhardo. Mas aí é uma decisão do treinador. Mas essa foi a minha análise das opções e dos perigos que o Vasco corre, principalmente pelas laterais. E com 2 jogadores pesados, tendo um jogador só de marcação, que é o Del Sábado, e o Wellington não faz nada. O Wellington não ajuda o Del Sábado na marcação e não ajuda no ataque. É um jogador inútil ali. Não estou chamando ele de inútil, mas para o esquema o Wellington é inútil, a meu ver. Então tinha que colocar um jogador ali com mais qualidade. Ou um outro jogador de marcação. Botar 2 jogadores de marcação mesmo, que peguem. Mas eu não sei se o Zé Ricardo vai fazer isso. O que eu sei é que o Vasco não pode perder. O Vasco tem que ganhar. O empate já não fica maneiro. Principalmente se o Cruzeiro perder. Se o Cruzeiro perder, fica ruim para os dois, mesmo que o Vasco empate. Para o Vasco empatar, o Cruzeiro tem que pelo menos ganhar. Que aí o Cruzeiro vai a 4, fica o outro time com 4, o Racing com 5 e o Vasco com 2. Dá uma embolada. Agora, se o Cruzeiro perde, o outro time vai a 7. O Vasco empata, fica um com 7, outro com 5, o Vasco com 2. E o Cruzeiro com 1. Aí tem o jogo aqui contra o Cruzeiro. Vai ter outro jogo com o Racing e depois com o Cruzeiro. O empate pro Vasco não vejo como bom. Não vejo. Complicado. O Vasco tem que ganhar. Na minha visão, o Vasco tem que ganhar. A saída pro Vasco pensar em classificação é ganhar. Mas não vai ser fácil, porque o time do Racing não é fraco. É um time bem complicado de se jogar. Bem complicado. Está em 7º lugar do Campeonato Argentino, como eu falei. Mas é um time que joga para frente, que pressiona a saída de bola. E o Vasco não tem uma boa saída de bola. Tem muita disposição, muita garra. São 11 contra 11. O time briga, mas vai precisar de qualidade para tocar a bola rápido e chegar no gol. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do grupo do Vasco, que é o grupo 5, se não estiver enganado. É, grupo 5. Terceira partida. O Vasco só tem um ponto. O Vasco tem que ganhar. Não tem outra saída. Então, após o jogo,
se der tudo certo, não tiver problema com a internet, a gente entrar ao vivo após o jogo do Vasco, para a gente comentar aqui o desempenho do Vasco e o resultado e as perspectivas de classificação do Vasco. Então, meus amigos que acompanham o canal Resenha com Magalhães, essa foi minha análise tática desse jogo aí e minhas visões e prognósticos para esse jogo, que vai ser muito bom. E digo, o Vasco tem que ganhar, como Cruzeiro. Então, depois do jogo, acompanha aí a nossa live ao vivaço, de Racing e Vasco pela Libertadores da América. Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê seu like aí. Resenha com Magalhães, comigo, Alexandre Magalhães. Tamo junto, um grande abraço, até a próxima, tchau.